Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao vídeo desta semana da área de crédito. Meu nome é Albina Ribeiro e eu sou a responsável pela área de crédito aqui na agência na Decisões e Soluções Guimarães Quintana. Antes de mais, quero aqui expressar também a minha gratidão a todos vocês que semanalmente nos acompanham. É gratificante sentir desse lado que há alguém que realmente nos acompanha, que há sempre alguém que realmente nos acompanha e nos faz chegar mensagens de apreço por esta iniciativa ou simplesmente dúvidas que precisem ver esclarecidas. Apesar de toda esta situação que estamos a viver, saibam então que podem sempre continuar a contar connosco através das redes sociais, desde o WhatsApp, o e-mail, o telefone, o Messenger, enfim, estamos à distância de um clique, ok? Hoje, então, num mundo repleto de tecnologia, também acabamos até por estar mais próximos, podendo mesmo realizar reuniões online ou por videochamada, como também muitos de vocês também certamente já o sabem. Aproveito então para vos convidar a subscrever o nosso canal no YouTube, o 360 Quintan, bem como a seguirem a nossa página do Facebook, Decisões e Soluções Guimarães Quintana, inclusivamente a minha, Albina Ribeiro, Decisões e Soluções Guimarães Quintana, para que então possam estar sempre a par de todas as nossas novidades. Para o tema de hoje, eu escolhi um tema que vai muito de encontro também, então, à situação em que vivemos, poupar em tempos de pandemia, e refletindo isso talvez numa transferência de crédito de habitação. Sem dúvida, para quem tem crédito de habitação, a transferência do mesmo é sinónimo de poupança, pelo que deverá precisamente analisar esta possibilidade. Então, o que é que eu ganho em transferir o meu crédito de habitação? É perfeitamente visível o quanto a pandemia Covid-19 continua então a ter consequências nefastas na economia mundial até. O país literalmente parou há cerca de um ano atrás e hoje vivemos novamente este drama. A maior parte do comércio está fechado, as escolas encerradas, enfim, isto acaba por ser uma guerra ainda sem fim à vista, infelizmente. Para atenuar estes efeitos económicos, o governo tomou medidas para ajudar as famílias e empresas a superarem esta fase, mas cabe-nos também a nós tomar algumas atitudes. Mais do que nunca, é a altura então de rever todas as despesas e perceber onde se pode realmente poupar. Sendo então o crédito de habitação uma das maiores fatias de um orçamento familiar, este também se pode converter na maior fonte de poupança. E como? Precisamente através da transferência do crédito de habitação para outra entidade bancária com uma prestação mais baixa. Se já passaram então 2 anos desde que contratou o seu crédito de habitação, esta poderá ser uma boa altura para saber se existem bancos que lhe oferecem melhores condições. Por isso, não se acomode. A comodidade é, no fundo, o maior rival da poupança. Independentemente da sua situação atual, por muito que se fale em poupança e como pode ser feita, efetivamente na hora H, o maior inimigo é muitas vezes o comodismo, certo? Ou seja, muitas vezes o problema não é a ausência de condições para transferir o crédito, mas sim a nossa inércia, a nossa falta de ação, o nosso comodismo. Ou seja, todos nós gostaríamos de reduzir custos, mas para isso é preciso haver aqui um trabalho, é preciso ter trabalho, ou eleger alguém que o faça então por nós, como o caso dos intermediários de crédito, e no qual nós também estamos incluídos. O trabalho compensa, porque este só se tem agora, uma vez, enquanto que a poupança vai ser para a vida, certo? Oh, vou agora então mudar de banco por causa de 20 euros. Não vale a pena. Parece-lhe uma poupança pequena? Então experimente multiplicar pelos meses que lhe restam do contrato, essa poupança. Faltam-lhe 30 anos, por exemplo, para concluir o seu crédito. Se for esse o caso e a poupança mensal for de sensivelmente 20 euros, no final gastará menos que 7.200 euros, ou seja, irá ter uma poupança de 7.200 euros daquilo que atualmente terá, caso não faça nada pelo seu crédito de habitação. Parece-lhe melhor? Efetivamente, a transferência do seu crédito pode traduzir-se numa poupança significativa. Sem transferência pura já vale por si só a pena, saiba que, quando uma transferência então, de um crédito de habitação, todos os seus produtos associados ao seu contrato de crédito, nomeadamente o seu seguro de vida e multirriscos, são também analisados e praticamente sempre negociados,
de forma a que a poupança seja então ainda maior. A acrescentar a todas as vantagens da transferência de crédito de habitação, temos ainda uma novidade também, que é a comissão de liquidação ou gestão de prestação mensal, que deixou de ser aplicada aos novos contratos de crédito de habitação a partir de 1 de janeiro deste ano. Estas comissões oscilavam aproximadamente entre 1,5 a 3 euros por mês. O que para o exemplo anterior, não é? No caso de lhe faltarem 30 anos, significaria uma poupança entre os 540 euros e os 1.080 euros. Como podem ver, é importante mudar a mentalidade de que é só 1 euro, pois esse euro depressa se torna num valor bem mais significativo. Então, mas para fazermos uma transferência também hoje, e dada a pandemia, também temos que perceber qual a nossa situação atual. Então, qual é a sua situação atual? Mesmo em tempos economicamente instáveis, não é? Ou até mesmo estáveis, a sua vida nos momentos estáveis estava sempre sujeita a mudanças, tanto para melhor como até mesmo para pior, mesmo numa situação de estabilidade. Por isso, tal como foi avaliada a sua situação pessoal e financeira na altura em que contratou o seu crédito de habitação, se hoje pretender transferi-lo, vai ter de voltar a avaliar essa sua mesma situação económica e financeira e profissional atual, uma vez que vai começar então do zero com uma nova entidade bancária. É nesta fase que vai saber se está ou não elegível para conseguir melhores condições, uma vez que nem todos os processos também são aprovados numa situação de transferência. Num contexto marcado pela pandemia Covid-19, muitas são as questões levantadas, então, relativamente à transferência de crédito de habitação. E os contextos acabam por ser muito diferentes, certo? Então, qual destas três situações é que é a sua? Ficou desempregado? Pode transferir. Numa primeira situação, se ficou desempregado, será que pode transferir o seu crédito de habitação? Seja em época de Covid ou não, se estiver desempregado, pode sempre tentar melhores condições para o seu crédito de habitação, nomeadamente através da sua transferência. No entanto, a aprovação desta operação ficará sempre condicionada à aceitação do risco do crédito por parte da entidade bancária para onde pretende então transferir o seu crédito. Tal como noutras situações, o banco vai então avaliar a sua capacidade de cumprir com o pagamento do crédito. O que dependerá também então aqui dos rendimentos que tiver, atuais, não é? E da sua taxa de esforço disponível, no fundo, a taxa de esforço que também essa transferência implicar. Na maioria dos casos, e caso esteja desempregado, dificilmente algum banco aceitará a transferência do seu crédito de habitação. Contudo, e se existirem, poderão ser apresentadas também ao banco garantias acrescidas. Ok? Numa segunda situação, será que em regime de layoff eu posso então transferir também o meu crédito de habitação? Esta foi uma das medidas implementadas pelo governo para então ajudar famílias e empresas a fazerem frente à falta de receitas, não é? E que permite então a redução temporária dos horários de trabalho ou até mesmo a suspensão dos contratos de trabalho. Isto significa que então o horário reduz, mas o trabalhador também passa então a receber menos, correto? Embora a quebra no rendimento seja um fator de risco para o banco e acabe por tornar o processo mais complicado, pode ser possível também, ainda assim, transferir o crédito de habitação. Vai tudo, como já referi, depender do seu perfil enquanto proponente e, mais uma vez, também da sua taxa de esforço e de garantias que possa aqui apresentar para a operação. Ok? Em caso de moratória, numa última situação, em caso de moratória, no caso de estar em moratória, como proceder? A moratória foi mais uma também das medidas implementadas para fazer face à pandemia. Através dela é possível então proceder à suspensão, como já referi no vídeo passado, à suspensão do pagamento de um crédito por um determinado período de tempo. Mas como também já referi então no vídeo do passado dia 19 de janeiro, é preciso terem atenção que na moratória está apenas a adiar o pagamento da sua prestação ou parte dela, e não a ter um perdão da dívida, desengane-se em relação a isto. Poderá então optar por um dos três possíveis cenários, uma das três possíveis moratórias. Suspender o pagamento integral da prestação, suspender o pagamento apenas do capital, continuando a pagar os juros correspondentes, ou suspender o pagamento de parte do capital. Cada uma destas, já falei de cada uma destas moratórias, portanto, lá no vídeo do dia 19 de janeiro também podem ver de que forma elas se refletem depois no seu crédito de habitação lá mais à frente. Por outro lado, então, se já aderiu
a moratória de crédito pode tentar perceber que condições de financiamento tem atualmente e confirmar se não existem outras melhores no mercado. Poderá assim começar a preparar então pelo menos a sua transferência de crédito habitação. Então, qual a importância, eu tenho falado aqui nestes últimos itens, da importância da taxa de esforço. Então, qual é a importância dessa taxa de esforço? No momento em que muitos portugueses também sofrem quebras nos rendimentos e em que mantêm as suas despesas com créditos, estes podem sentir-se verdadeiramente, então, estrangulados pela sua taxa de esforço. Porque não só viram os seus créditos, não é, as suas responsabilidades mantêm-se, mas os rendimentos acabaram por descer. Então, para evitar entrar numa situação de incumprimento, é importante que tente encontrar formas de poupar nos encargos com as prestações para que estas não ultrapassem os 35% a 40% no máximo dos seus rendimentos. Isto é muito importante. Uma dessas formas pode passar efetivamente pela transferência do seu crédito de habitação para outro banco, que lhe ofereça então melhores condições com prestações mensais mais baixas e negociação de todos os produtos contratados a quando da contratação do seu crédito de habitação, como por exemplo o seu seguro de vida. Ok? Então, vejamos então algumas vantagens da transferência do crédito de habitação. Vamos falar aqui de algumas vantagens. A maior vantagem é realmente poder ter um crédito com uma prestação mensal mais baixa, através de um spread menor. Poderá ter, então, também a possibilidade de negociar fora da instituição bancária os seus seguros obrigatórios num crédito de habitação, como o seguro de vida, que já aqui referi, que poderá efetivamente representar uma poupança até cerca de 50% do mesmo. E também rever também o seu seguro multirriscos, perceber se também poderá existir no mercado o mesmo produto, mas por um menor preço. Além disso, poderá então ter a oportunidade de retirar outros custos, outros produtos, de que não necessita, como cartões de crédito, seguros de saúde e outros produtos aos quais teve que aderir e que adquirir na altura em que fez o seu crédito e que neste momento o impedem de fazer uma poupança significativa. Em alguns casos, a poupança com a transferência do crédito de habitação pode mesmo chegar aos 60%. Já pensaram nisto? Numa poupança até cerca de 60% numa transferência do seu crédito de habitação? Faça aquilo que paga hoje. Isto é de pensar, é de pelo menos nos colocar aqui a pensar um bocadinho. De realçar que então, ao transferir o seu empréstimo para outra entidade bancária, poderá ter alguns custos associados, como comissões ou pedidos de extrato e escritura, não é? Isto pode efetivamente acontecer em algumas instituições. Ainda assim, a poupança obtida com a redução dos encargos vai certamente compensar. Até porque, e não é demais referir isto, aliás, tenho que o salientar, hoje já existem muitos bancos que suportam na íntegra as despesas associadas a uma transferência de crédito de habitação. E isto sim é muito importante. Ou seja, praticamente existem vários bancos no mercado, ou melhor, já existem vários bancos no mercado, que nos isentam de quaisquer custos inerentes a uma transferência de crédito de habitação. Portanto, isto é também de salientar. Então, mas pode acontecer também, efetivamente, não serem elegíveis ou não conseguir transferir o meu crédito de habitação. Então, o que é que eu posso fazer no caso de eu não conseguir analisar ou pelo menos transferir o meu crédito de habitação, ou mesmo transferir? Se não está, então, elegível para transferir o seu crédito de habitação e está com dificuldade em pagar o mesmo, então, mesmo assim, não desista. Primeiro, fale com o seu banco para informá-lo da sua situação. Faça sempre isto, de forma a negociar este ou outros créditos de maneira a não entrar pelo menos em cumprimento. As entidades bancárias preferem efetivamente tentar arranjar soluções para os seus clientes para facilitar o pagamento do que propriamente verem o cliente deixar de pagar as suas responsabilidades para com a instituição. O seu banco deve fazer uma nova avaliação das capacidades financeiras do seu agregado familiar e propor uma solução, então, ajustada ou mais ajustada à sua situação financeira atual. Este processo pode resultar num alargamento do prazo de reembolso ou na concessão de um período de carência, por exemplo, certo? Todas estas opções, todas estas ações podem, ou melhor, fazem com que a mensalidade se reduza significativamente e tenha aí pelo menos uma
um fôlego, uma almofada, uma lufada de ar fresco. Esta reestruturação de crédito é isenta de custos, não podendo as instituições financeiras cobrar comissões por fazerem esta avaliação. Isto é proibido. Para conseguir, então, renegociar os créditos com o seu banco, é importante que, pelo menos, não se encontre hoje numa situação de incumprimento. Portanto, antes de entrar e se estiver realmente numa situação de asfixia orçamental, dirija-se ao seu banco e peça esta reestruturação. Se, pelo contrário, então, já se encontra numa situação destas, pode então recorrer ao chamado PERSI, que é o procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento através do seu próprio banco. Os clientes bancários em risco de incumprimento ou com prestações de crédito em atraso podem obter gratuitamente informação, aconselhamento e acompanhamento junto das entidades que integram a rede de apoio ao consumidor endividado de seu nome RACE. Okay? Para consultar estas entidades, as entidades do RACE, basta aceder, pode fazê-lo no portal do cliente bancário. Digitam mesmo no Google portal do cliente bancário e entram na parte do RACE e vejam então quais são estas entidades que vos podem então acompanhar neste processo. E se então precisarem de uma ajuda, então podem sempre contar comigo, e mesmo com a equipa da Decisões e Soluções Guimarães Quintana. Para isso, eu deixo-vos então os meus contactos e, como já é habitual, próxima terça-feira temos novo encontro marcado, pelo que estarei aqui então à vossa espera no mesmo horário. Por hoje, eu despeço-me, espero que as informações que acabo de vos dar tenham efetivamente vos ajudado a esclarecer algumas dúvidas e mesmo a orientar um caminho a percorrer, caso se encontrem em algumas das situações que referi no vídeo. Dúvidas essas que a mim vocês também me fazem chegar no exercício da minha atividade e que às quais eu sinto necessidade também de vos responder desta forma. Já sabem, eu espero é que se encontrem todos muito bem, ainda que na maioria de vocês certamente em casa, em confinamento, mas pelo menos que se encontrem bem e que eu possa contar sempre com a vossa presença nos vídeos semanais que vos trago. Portanto, eu conto convosco na próxima terça-feira, então à mesma hora e no local de sempre. Até lá, fiquem bem.